Aleluia. Abram suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ler a parte B no capítulo 1, o verso de número 2, a parte B. Na verdade, eu poderia dizer que é a parte C. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Agora, vamos lá em Atos, livro de Atos, no capítulo 1 também, não é? Atos, capítulo 1, 8. Atos 1:8. Amém? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Que o Senhor se digne abençoar a sua palavra no nosso coração. Nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, nós estamos aqui, carecemos do favor, da graça do Senhor, para podermos, Deus bendito, testemunhar do poder desta palavra na vida daqueles que o Senhor chamou, que o Senhor separou. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos assentem-se. Os irmãos podem imaginar uma pessoa, um homem, uma pessoa atormentado por causa das suas incertezas, atormentado por causa daquilo que está dentro dele, e nós fomos feitos assim. Existe no nosso coração, e uma grande maioria das pessoas, dos homens, das pessoas de uma maneira geral, elas receberam este atributo, que é ter no seu coração, no seu ser, um anseio por Deus, um desejo de Deus na sua vida. Então imagine uma pessoa andando para cima e para baixo, uma pessoa desnorteada, uma pessoa sem rumo, uma pessoa com tantos questionamentos no seu coração, no seu ser, na sua vida, se perguntando, né, o porquê da sua vida, do seu destino, para onde ir, o que fazer. Os irmãos estão diante de uma pessoa assim, e eu acho que eu estou diante de pessoas assim também, porque nós andávamos perdidos, nós estávamos desnorteados, nós vivíamos sem rumo. Existem na nossa vida os momentos em que as coisas acontecem, em que as coisas são feitas, que as coisas são realizadas. E meus irmãos, eu tenho muita alegria, eu sinto um prazer muito grande em poder testemunhar disso, e sei que eu não estou testemunhando aqui somente para os irmãos, eu tenho plena certeza que eu estou testemunhando para tantas outras pessoas que se encontram na mesma situação que eu me encontrava o dia que Jesus entrou na minha vida, o dia que Ele entrou para transformar a minha vida, o dia que Ele me resgatou. Meus irmãos, bem cedo, lá na nossa casa, na nossa família, a minha mãe encontrou, achou
ela foi colocada pela situação da sua vida, pela situação que ela vivia, e também que todos nós vivíamos naquele tempo. Ela foi parar dentro de um centro espírita. E eu, meus irmãos, eu tinha uma vontade muito grande de servir a Deus. Existia no meu coração este desejo, esta vontade. Eu andava, eu falava com Deus, eu ia nos lugares convidado para ir. Nunca neste tempo achei alguém para me convidar para entrar numa igreja evangélica. Todo esse tempo. E eu fui parar dentro de um centro espírita. Havia no meu coração uma sede muito grande de Deus. E é interessante que Deus fez as pessoas com esse desejo de ter Deus na sua vida. Deus fez todas as pessoas foram feitas com esse desejo de tê-lo na sua vida. Mas ao Senhor aprove separar, chamar aqueles que Ele quis pela sua própria vontade, pela vontade do seu coração, pelo desejo que Ele nutria no seu coração, de que o homem tivesse comunhão com Ele, pudesse se voltar para Ele, pudesse viver para Ele, pudesse viver em função dEle. A Bíblia nos ensina que o mundo jaz maligno. O mundo jaz maligno, é o ensino da Bíblia, da palavra de Deus. E nós presenciamos isso, cada um de nós temos a capacidade de presenciar por causa do Espírito que habita em nós. Porque as pessoas que não têm esse Espírito, e o mundo da maneira geral não tem esse Espírito, o Espírito não está na vida destas pessoas, das pessoas que estão numa realidade diferente daquela que nós estamos. Então eu pensei que se eu fosse pelo caminho da religião, seria a solução do meu problema, seria uma solução para a minha vida. O vazio do meu coração seria preenchido no caminho da religião. Como eu não tinha conhecimento, que eu poderia pensar, mas eu posso preencher o coração o meu coração pode ser preenchido com um tipo de filosofia, ou participar de algum grupo, e seguir alguma pessoa que tivesse algum pensamento filosófico. Podia ser assim, mas o caminho da religião foi o caminho que eu achei, que eu encontrei. Eu achei que a religião poderia dar as respostas para mim, e eu não encontrei resposta na religião. Eu não achei resposta. Às vezes, quando eu converso com as pessoas e elas me dizem, eu pergunto para elas, faço algumas perguntas. Por exemplo, o que é o pecado? Você sabe o que é o pecado? A maioria das pessoas, elas respondem. Então, algumas respondem, não, o pecado é contrariar a vontade de Deus. Algumas pessoas respondem, é fazer aquilo que não está dentro da vontade de Deus, é pecado. O pecado, por exemplo, é mentir. O pecado é ser desonesto. O pecado é ser preguiçoso. O pecado é se curvar diante, de alguma coisa que não é Deus. E a maioria das pessoas neste tempo tem se curvado diante de coisas que não é Deus. A grande maioria das pessoas neste mundo, neste tempo que nós estamos vivendo, tem se curvado diante de coisas que não é Deus, são coisas. Mas Deus nos criou para estar na sua presença. Deus nos criou para desfrutar da comunhão com Ele. Agora, nós
Podemos aqui ficar um bom tempo aqui divagando, falando o que é ter comunhão com Deus. Então Deus, por causa do pecado que o homem entrou nele, o homem começou a praticar, Deus na sua santidade, na sua justiça, e a santidade de Deus exigia que acontecesse, Deus proveu o meio. Deus proveu um meio para nós. Deus mandou Jesus para morrer na cruz no meu lugar. Então, meus irmãos, quando nós contamos com a graça de Deus, de entender quem é Jesus, o que é que Ele veio fazer, será que Jesus veio aqui na terra para fundar algum tipo de religião? Não é? Deus não veio aqui na terra para fundar religião. Jesus não fundou nenhuma religião. Jesus veio fazer uma revolução na vida do homem. Na verdade, no tempo de Jesus já havia uma religião lá instalada, que as pessoas viviam sugando, viviam às custas, a começar daqueles que eram líderes, que viviam às custas dessa religião. Então Jesus veio para mudar todas as coisas. Jesus veio para trazer uma transformação. Meus irmãos, o grande exemplo que eu vejo nessa transformação que Jesus veio para fazer na vida, e fez na minha, e fez na vida de vocês, foi quando Ele conversou com aquela mulher lá em Samaria, lá no poço que o Jacó havia cavado, e conversou com ela e falou com ela que as coisas não eram como ela estava pensando. Mas Jesus entrou na vida daquela mulher, e a partir daquela conversa que teve com ele, a sua vida foi mudada. Ela conhecia lá as coisas da religião, daquilo que se devia adorar lá em cima, no monte, ou adorar em outro lugar. Ela conhecia algumas coisas, mas o principal ela não tinha. E ela precisava de beber, de tomar da água da vida. E o interessante, meus irmãos, é que até hoje as coisas não mudaram, e Jesus continua sendo esta água da vida. Jesus continua sendo esta água da vida, e continuará a sê-lo até quando Ele voltar. No dia que Ele voltar, mesmo que Ele volte, e Ele vai voltar, e a palavra de Deus nos diz que Ele volta, e a igreja está esperando, e a palavra de Deus diz que bem-aventurados são aqueles que amam a vinda de Jesus. Mesmo o seu Jesus vai continuar sendo a água da vida. Mesmo lá na eternidade, Jesus continuará sendo a água da vida. Não fazendo mais aquilo que Ele faz agora. Continua sendo Deus ao lado do Pai, lá no céu, assentado à direita do Pai, do Deus Todo-Poderoso. Continuará com seus atributos, como o Salvador que veio. E eu gosto de me lembrar que nós temos lá no céu um homem que está entronizado à destra do poder. Não é Espírito de Jesus. Jesus ressuscitou e em carne e osso Ele está assentado à direita do poder, intercedendo por nós. Ele, Jesus, é o outro Consolador. Aliás, Jesus é o Consolador, e Ele enviou outro para estar conosco, para estar dando vida à igreja. Este Espírito que a palavra de Deus está prometendo aqui, naquele tempo, prometeu aqui naquele tempo, este mesmo Espírito opera hoje, e é Ele que tem poder para nos convencer. Às vezes nós adquirimos conhecimento, vamos para o banco de escola, nós lemos jornais, nós assistimos a TV, nós ouvimos tantas coisas, nós sabemos muitas coisas sobre Deus. Muitas coisas nós sabemos sobre Deus, mas o Espírito ainda não testificou no coração daquela pessoa. E certo é que o Espírito Santo ele testifica agora aqui. Ele pode testificar aqui agora, neste momento. O Espírito Santo testificou no passado. O Espírito Santo, enquanto Jesus não vier, continuará testificando do poder de Deus.
que Deus mandou Jesus aqui, Deus enviou o seu Filho aqui para ser o nosso Salvador, que não está morto. Jesus está assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou para nos adquirir um lugar no céu, o qual nos oferece gratuitamente. Porque a palavra fala assim: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Isto é um presente de Deus. A salvação é um presente de Deus que nós recebemos. Meus irmãos, e quanta decepção nós causamos em Deus quando nós recebemos uma salvação, um presente como esse, e nós queremos dar uma contribuição para pagar isso, para ajudar a pagar o presente. Imagine a tristeza de Deus. Nós, ao recebermos o presente da vida eterna, nós procuramos de alguma maneira na nossa casa, lá nas nossas economias, um jeito de estar contribuindo para a salvação. Quando a palavra de Deus diz que a salvação é pela fé, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso é um presente de Deus, e presente não se ajuda a pagar. E nós temos visto no transcorrer da vida tantas pessoas querendo oferecer, tentando oferecer a muleta para Deus. Não, eu sendo bonzinho, eu sendo cumpridor dos meus deveres, eu sou um cidadão honesto, eu sou um cidadão religioso, eu vou à igreja. Essas são muito importantes, mas estas coisas não abrem a porta do céu para nós. Estas coisas nunca abriram e nunca abrirão a porta do céu para as pessoas. Existe uma chave, e a chave de entrada para o céu, para a porta, chama Jesus, o Filho de Deus. Ele é o Salvador bendito. Jesus deu a sua vida por isso. Aliás, Ele foi o único que deu a sua vida na cruz do Calvário. Ninguém, absolutamente ninguém fez nada, pode fazer nada, ainda que façam muitas coisas, na tentativa de que a porta da salvação, a porta se abra. Jesus é o único que tem poder para abrir a porta da salvação. Ele é a porta. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. É a palavra de Deus que diz, que nos ensina isso. Todo aquele que vem a Cristo Jesus, Ele não lança fora, mas Ele leva esta pessoa, porque Ele é a porta, e Ele leva essa pessoa para os pastos verdejantes, para gozar na presença de Deus, para ter a consciência de que agora as coisas estão certas, que as coisas agora foram acertadas, porque Jesus entrou na sua vida. Meus irmãos, o dia que eu entrei convidado numa igreja, eu já estava, meus irmãos, revoltado com o inferno. Eu estava revoltado com o inferno porque o inimigo me machucou. O inimigo me feriu, eu fui ferido, eu fui machucado. Eu sofri um ferimento. Quase que eu quebrei um braço por causa do inimigo que causou isto. Neste dia, revoltado com o inferno, meu irmão me levou para a igreja. O meu irmão adolescente que abriu a porta para o evangelho entrar na nossa casa, este meu irmão, na sua adolescência, me levou para a igreja. Neste dia eu fiz uma decisão por Cristo, e a minha vida mudou. Hoje ele fica assim meio sem graça, que eu digo para ele: você é o meu pai na fé. Você é meu pai na fé, você me ganhou para Jesus. Você me fez ver o caminho que é Jesus. Você me tirou da dúvida da religião, de ser seguidor de religião, e seguir a Cristo Jesus, que tem poder para mudar a vida das pessoas. Meus irmãos, ainda que estas coisas soem tão estranhas para algumas pessoas, mas isto para nós é a alegria da gente poder falar desta bênção que é a presença de Deus, é Deus agindo na vida da gente, transformando a vida da gente,
como transformou a vida de todos os irmãos que estão aqui. Deus um dia entrou na sua vida e transformou a vida. E isso, meus irmãos, é um milagre muito grande. Tem tanta gente à procura de milagre, tem muita gente à procura de milagre. Ouvem a notícia que está acontecendo isso ou aquilo em determinado lugar e vão lá correndo para saber, para tentar ver se recebe alguma coisa. Mas o maior milagre que pode acontecer na vida do ser humano é ter Jesus no seu coração, ter Jesus na sua vida, ser liberto da religião, ser liberto das vãs filosofias, passar a crer na palavra de Deus, que nos aponta o caminho. A palavra de Deus nos apontou o caminho, por isso nós estamos aqui. Mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Ser-me-eis testemunha aqui, ser-me-eis testemunhas ali, ser-me-eis testemunha acolá. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aqui, ali, aqui, ali e acolá. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. É isso que a palavra faz da vida do homem. Arranca, tira ele da religião, faz ele entender a mensagem do Senhor no seu coração e faz dele uma testemunha. O Espírito Santo faz a obra no seu coração, ele se converte. O Senhor nos convence. O Senhor nos convence. Depois o Senhor, pelo seu Espírito, nos guia, nos conduz neste mundo. Porque ainda que, meus irmãos, nós não percebamos, ainda que nós não nos apossemos disso, mas o Espírito Santo é o guia que conduz o crente nesta terra, neste mundo. O Espírito Santo está aqui na terra para fazer isso, para nos conduzir aqui na terra, nos guiar na verdade, e também para trazer, para consolar o nosso coração, para encher o nosso coração de alegria. Alegria de ser salvo, de alegria de ser um crente no Senhor Jesus, alegria de pertencer à fileira dos santos. Não é a fileira da religião, dos religiosos, mas é a fileira dos santos, lavados, remidos, transformados pelo poder de Deus. Foi isso que aconteceu na minha vida, e eu tenho certeza que aconteceu na vida de vocês que estão aqui. E agora, como igreja, nós estamos aqui para adorar o Deus eterno. Nós somos trazidos para a igreja, para quê? Para em comunhão, na comunhão dos santos, adorarmos o Senhor. Por isso que não pode haver uma igreja com uma pessoa. A pessoa que está em casa não quer vir ao culto para adorar a Deus. Por isso que isso aí é errado. A gente adora a Deus lá no quarto sozinho, mas adora a Deus também na igreja, na comunhão dos santos. Graças a Deus. Diga comigo, graças a Deus. Aleluias. Eu convido vocês para se colocarem de pé.